Você já ouviu falar sobre a bactéria H. pylori? Ela pode causar gastrite, úlceras e até câncer de estômago. Problemas digestivos é o tema do Manhã News de hoje. O nosso convidado é o médico gastroenterologista Guilherme Nasri. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, então, já que o assunto é H. pylori, afinal de contas, o que é H. pylori? Na verdade, o H. pylori, ele é uma bactéria, né? Essa bactéria já foi descrita, na verdade, no final do século XIX, né, por um grupo de alemães. Ela já havia sido descrita. E ela tem uma história interessante, que ela ficou esquecida até meados dos anos 80, quando um grupo australiano, na verdade, acabou estudando mais pormenorizadamente a bactéria e acabou associando a presença da bactéria no processo de úlcera péptica, né, do processo da úlcera gástrica e a evolução da úlcera gástrica para o câncer gástrico. Isso em meados, então, foi 1983, né, dos anos 80. E isso foi, né, criou uma grande expectativa e o meio médico é extremamente conservador, né? Então, na época, eles foram até, né, de alguma maneira, o pessoal duvidou dessa possibilidade. E o interessante é que com a evolução dos fatos, dos estudos, eles ganharam o Prêmio Nobel em 2005, né, esses dois pesquisadores australianos em relação ao H. pylori. O H. pylori é uma bactéria, né, é um gram-negativo, e essa bactéria ela tem umas características interessantes que são meio darwinistas, né, elas são preparadas para a sobrevivência. Então, basicamente, ela é espiralada, o que facilita com que ela se acomode dentro da mucosa gástrica. Então ela consegue penetrar na mucosa para chegar no epitélio, que é a camada de revestimento interno do estômago. E além disso, ela tem uma capacidade de produzir uma enzima chamada urease. Então o que é essa urease? Ela transforma a ureia, que está no suco gástrico, em amônia. E essa amônia, na verdade, funciona como um elevador de pH. E a gente sabe que o pH do estômago é extremamente ácido, não é assim? Então é inóspito, é um lugar muito difícil de sobreviver. Então, como ela produz essa amônia, ela, como um bicho darwinista, ela consegue sobreviver dentro do estômago e penetrar no epitélio gástrico. Reverte a situação e então sobrevive. E ela sobrevive lá dentro. Então, por isso que ela causa esses processos de infecção aí que são um problema de saúde pública. Mas, afinal, como que a pessoa adquire essa bactéria, pega essa infecção? A infecção por H. pylori, ela sempre tem sugestões. Então, você pega diversos estudos multicêntricos em outros países e ninguém define, mas todo mundo sugere. Obviamente, onde existem grandes aglomerações humanas, existe uma grande prevalência do H. pylori. Basicamente, baseado nisso, o que acontece? Nós temos uma situação de transmissão oral-oral, né? Então, você, em tese, pegaria pela saliva, placa dentária, o que inclui, então, talheres, eventualmente, beijo, é discutível, mas é uma possibilidade que eu falo. Os estudos sugerem, ninguém efetivamente diz, né? Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade em relação à saúde pública que chama atenção é a transmissão chamada oral fecal. Ou seja, conseguiu-se examinar e isolar o H. pylori em fezes humanas, cujo significado é que ela consegue vencer o tubo digestivo e é eliminada. Né? Então, esse tipo de transmissão é por água contaminada ou alimentos contaminados. Então, aí já temos um problema um pouco maior, que é um problema de saúde pública do ponto de vista de uma infestação e de uma endemia, exatamente, água e esgoto, e por aí nós temos questões sanitárias para serem tratadas. E por último, tem uma questão que a gente não costuma falar, mas estudos apontam, não são números importantes e também não é questão de alarmismo, mas é uma questão que eventualmente já há descrições da transmissão gastrogástrica, ou seja, iatrogênica, cuja causa principal seria o próprio endoscópio, ou seja, o endoscópio que faz o exame. Então você tem o mesmo endoscópio sendo repetido, obviamente, a partir de desinfecção, de protocolos de desinfecção,
mas esse endoscópio ou, eventualmente, as pinças para biópsia sendo um elemento que pode ser como o transmissor gastrogástrico também da bactéria. Perigo, basicamente, sem dúvida, basicamente, do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que pensar na transmissão oral fecal. Sim. Sim. E quais são as doenças que essa bactéria pode causar, doutor? Então, eu falei, basicamente nós temos a evolução, né, da descrição do processo da úlcera gástrica. Então, nós temos a gastrite crônica, que na verdade é a irritação da parte interna do estômago, né? Essa irritação da parte interna do estômago, ela pode evoluir, né, para uma gastrite crônica atrófica. Veja, essa atrofia do epitélio é um indicativo da possibilidade de modificação celular. Então nós temos aí as gastrites crônicas, nós temos a evolução para a úlcera gástrica. A úlcera gástrica, por sua vez, pode sofrer uma alteração celular para chamadas metaplasias, displasias de baixo grau, alto grau, carcinoma in situ e adenocarcinoma, ou seja, o câncer gástrico. Caramba. É essa evolução. Além disso, o linfoma malte, existe uma associação com o linfoma malte, que é um linfoma de mucosa, que é uma doença maligna também. Então existe uma associação que se cura rapidamente com o tratamento com antibiótico terapia. E as dispepsias, assim, que são chamadas dispepsias de difícil tratamento, que podem estar relacionadas à presença do H. pylori dentro do estômago. Basicamente, são essas afecções. E em quanto tempo até esses estágios mais avançados, mais críticos? Nós estamos falando de anos. Né? Anos. E quais são os sintomas, então, né, para o pessoal se alertar aí? Os sintomas, né, que a gente vai apresentar, porque o H. pylori, se a gente fizer um cálculo, existem estudos nesse sentido, né, epidemiológicos, nós temos praticamente 50% da população mundial infectada. Veja que é um número assim, gigantesco. De nós três, né? Aqui, um pode estar com... Sem dúvida nenhuma. Não pode? Pois é. Deve estar, se for para avaliação, deve estar, não é assim? Então, são números que são bastante preocupantes do ponto de vista também de saúde pública. Né? Por que isso acaba sendo interessante? Porque essa afecção ela é basicamente assintomática. Não há sintomas do H. pylori. Quais são os sintomas que o paciente tem? O paciente vai apresentar sintomas relacionados à afecção que o H. pylori pode desenvolver. Então, assim, gastrite. Exatamente. Uma gastrite crônica. Né? Então, o paciente, o que ele vai ter? Uma gastrite crônica, num processo ulceroso, um desenvolvimento no câncer gástrico. Então, o que ele pode apresentar? Basicamente, no trato digestivo alto, a principal manifestação é a dispepsia, ou a síndrome dispéptica, ou a síndrome de má digestão. É a má digestão. Então, o paciente que ele vai ter, primeiro, desconforto abdominal, dor abdominal pós-prandial, ou dor abdominal depois de comer. Então, o paciente, ele come e tem desconforto digestivo, né? Tem náuseas, eructações, ou seja, a rota depois de comer, é um paciente que se sente mal, tem a sensação de plenitude, empachamento, parece que não faz digestão. São sintomas que, na verdade, não são exclusivos, veja, isso é importante, não são sintomas exclusivos da presença do processo ulceroso ou de neoplasia, de câncer, enfim, eles são, sim, manifestações do trato digestivo superior, do trato digestivo alto, estômago, duodeno e assim por diante. Mas é característica, sim, do processo inicial da infestação ou da infecção do H. pylori. Mas como que acontece a diferenciação, então, de uma gastrite normal para essa gastrite gerada pela H. pylori? Isso, basicamente, nós vamos necessitar de exames diagnósticos para chegar a essa conclusão. Da mesma maneira que o paciente com má digestão, que ele tem uma queixa esparsa ou uma queixa que não é tão objetiva, você vai precisar lançar a mão de exames subsidiários, diagnósticos para conseguir chegar. Porque o paciente que tem síndrome dispéptica, eventualmente, ele pode ter um processo digestivo alto de hiperacidez, como eventualmente ele pode ter cálculos biliares, pode ter pedra na vesícula. E a queixa do paciente é a mesma queixa, né? Então você precisa, dentro desse contexto, lançar a mão de alguns artifícios, que na verdade são exames subsidiários, para que você estabeleça um diagnóstico correto e não fique no eu acho. Claro. Que eu costumo falar para o paciente, falo, não, eu acho isso, eu acho aquilo, mas efetivamente não importa o que eu acho, importa o que o paciente tem. E efetivamente
o exame é que vai definir o perigo. Aí, de repente, a pessoa não tem essa bactéria e, quando for fazer o exame, pode ser contaminada. Pode, mas é o que eu disse para você, não é uma questão de alarme, fala, pô, não vou fazer um exame endoscópico, pelo amor de Deus, não é isso, não existem estudos nesse sentido, né, mas não é uma coisa... E, doutor, como é que a gente faz para prevenir, então, o contágio dessa bactéria? Então, baseado na aglomeração humana, num problema de contágio oral fecal, eu acho que medidas sanitárias, elas são extremamente efetivas para a contenção, né, de uma endemia ou de um alastramento do processo do H. pylori, né? Existe um sentido de prevenção, tem muita pesquisa, por se tratar de muita gente infectada, é uma questão que importa, do ponto de vista público, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo se importa com isso, porque realmente é muita gente. Então você fala, fazer antibiótico terapia para metade da população mundial. É improvável que você tenha recurso para fazer uma coisa dessa, não é? Então existe uma tendência hoje, o desenvolvimento de vacinas para o H. pylori, efetivamente estão em estudos, não existe ainda nada definido nesse sentido, mas existe uma projeção para 10 anos, alguma coisa que o valha, para se conseguir uma vacina que seja efetiva para o H. pylori. Mas como que é feito o tratamento, então? Tem também essa diferença? Se eu estou com a bactéria, então é um tratamento específico diferente da gastrite convencional, vamos chamar assim? Isso. Na verdade, pelo potencial, o grande objetivo do tratamento, qual que é? É você inibir a evolução dessa gastrite crônica atrófica. Veja, é importante porque nós temos gastrites agudas, cuja causa é diferente, né? A gastrite aguda, basicamente, nós temos a gastrite alcoólica, tabaco, alimentar, por medicamentos. Então, essas gastrites, elas são sazonais. A gente tem e passa e, eventualmente, com ou sem medicação, né, você melhora. Né? Apesar do médico, né? Você acaba melhorando, né? Assim, e você tem a evolução aí da importância do H. pylori, você ter a evolução efetivamente da gastrite crônica atrófica, que aí você tem uma alteração em nível epitelial, em nível celular, que vai então evoluir, que pode evoluir. Então o grande objetivo da terapêutica é você, primeiro, diminuir essa gastrite crônica atrófica, erradicar o H. pylori para você prevenir o câncer gástrico, né? Esse é o grande objetivo do tratamento. Não evoluir, né? Isso. Como se faz, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos esquemas de primeira linha, né, de tratamento com inibidores de bomba de prótons, que na verdade nada mais é que o omeprazol, famigerado omeprazol, esomeprazol, rabendazol, tem diversos aí elementos hoje que estão no mercado, que vale dizer, modificou a evolução da doença péptica ou da doença ulcerosa no mundo. Então você dificilmente hoje você consegue chegar para alguém ou conhecer alguém que foi operado de úlcera. Quem que foi operado de úlcera, tirou uma parte do estômago, dificilmente você vê o paciente ulceroso operado, a menos que sejam as complicações da úlcera péptica. Mas o paciente eletivo, que falou, o paciente tem uma úlcera, eu vou operar. É muito difícil. Por quê? Exatamente pela evolução da medicação dos inibidores da bomba protônica. Então isso é muito interessante. Então eu tenho uma associação dos inibidores de bomba de prótons junto com antibiótico terapia. Então de primeira linha, nós vamos ter a claritromicina e a amoxicilina. Não são antibióticos excessivamente caros, né? Muitos deles estão, a amoxicilina está disponível em nível do SUS, né, do momento terapêutico aí de municípios, do governo do estado. Temos de segunda linha, que daí você faz outras associações na possibilidade do paciente não conseguir ser tratado da primeira vez. Então aí você pode associar bismuto, você pode associar tetraciclina, metronidazol, junto com inibidor de bomba, que tem uma ação sinérgica bastante interessante. Basicamente, o tratamento, inibidores de bomba de prótons, exemplo, omeprazol, mais antibiótico terapia. Doutor, só para encerrar então, após o tratamento, a pessoa está totalmente curada, também tem chances de voltar a bactéria, como que isso funciona? É o que eu falei, há controvérsias, né? Então, eventualmente, existe numa primeira abordagem terapêutica, você tem uma possibilidade de cura
que varia em torno aí de 80%, utilizando a terapêutica de primeira linha. Então, você tem um resultado interessante de 80%, mas 80% não é 100%. Né? Então, você lança a mão nos primeiros 7 dias dessa medicação. A partir daí, você pode lançar a mão da segunda linha terapêutica, tratamento de 14 dias. Você tem uma possibilidade de sucesso de 70% a 80%, desses 20% remanescentes. Né? Então, você tem uma faixa que varia de 5% a 20% do paciente com intratabilidade clínica, cuja evolução posterior é você, na verdade, tentar fazer ou cultura, identificar qual cepa de H. pylori é aquela que é mais resistente e, eventualmente, qual antibiótico seria o mais indicado para aquele paciente. Então, de uma maneira geral, se a gente fizer um corte geral de populações, 80%, de 80% a 95% você tem uma grande possibilidade de efetuar exatamente no primeiro tratamento do H. pylori. Que bom, né? Muito bom, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e bom dia a todos. Obrigado, doutor. Bom dia e um ótimo ano, né? Exatamente.